E agora a gente acompanha ao vivo o corpo de Pelé, que vai passar por um cortejo, será levado num cortejo pelas ruas da cidade até o memorial, que tem vista para a Vila Belmiro, o corpo sendo carregado nesse momento, o caixão do rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, agora 10h08. Nós estamos com imagens ao vivo da Vila Belmiro. O caixão de Pelé está sendo carregado neste exato momento. A gente pode perceber a presença, né, dos netos do Pelé, dos filhos de Edson Arantes do Nascimento, todos presentes, a família do rei. E toda a homenagem feita aí pelo Santos Futebol Clube. E a gente acompanhando também a presença da Polícia Civil, né? Ontem a gente acompanhou também agentes da Polícia Federal fazendo aí essa cobertura. A Polícia Militar também está presente. Todas as forças nesse momento, no momento de despedida do Rei Pelé. E a gente acompanha aí as bandeiras, as faixas na Vila Belmiro. Pelé, 82 anos, viva o Rei, o único a parar uma guerra, um fato que o torcedor do Santos se orgulha bastante. Uma carreira marcante do rei do futebol, o maior de todos os tempos, e que você acompanha tudo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nós vamos agora para a Vila Belmiro, onde está o Kaique Silva. Diga lá, Kaique. Olha, Pedro, momento de muita emoção por aqui, todos os familiares e amigos do Rei Pelé já se abraçando por aqui, né? Porque o caixão dele já foi retirado do local, está sendo levado. Ele vai sair muito próximo ao portão 2 da Vila Belmiro. A gente vai acompanhar as imagens ao vivo dessa retirada, portanto, e o caixão dele com a bandeira do Brasil e também com a bandeira do Santos logo acima. Ele está saindo daqui nesse momento com muitas coroas de flores, né? E a família vai acompanhando, a Polícia Militar, também algumas autoridades fazendo toda essa escolta e toda essa segurança. E a partir desse momento, quando sair daqui o caixão, quando deixar o gramado da Vila Belmiro e também deixar um dos portões de acesso aqui da Vila Belmiro, inicia-se, portanto, o cortejo pelas ruas de Santos, passando inclusive pela casa da mãe do Rei Pelé. Um caixão preto, é um momento de muita emoção. A gente que é fã do futebol, a gente que respira futebol, trabalha com futebol, e apesar de não ter visto jogar, né, Pedro Marques, mas conhecer a história é realmente um momento marcante, um momento muito emocionante, por saber que um ídolo que trouxe tantas emoções dentro desse gramado sagrado da Vila Belmiro está fazendo a última passagem, né? Está fazendo a última passagem por aqui, onde ele foi tão feliz e onde ele fez também muita gente feliz, viu, Pedro Marques? É isso. Eu, pelo menos, também não tive essa oportunidade, esse privilégio de ver o Pelé jogar, mas todo mundo sabe quem é o Pelé. É o brasileiro mais conhecido e um legado gigantesco que ele deixa dentro e fora de campo. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Armando Nogueira já dizia, se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Tamanha intimidade que ele tinha com a bola, tamanha genialidade, as obras de arte que o Pelé produziu em campo, mais de 1000 gols. Campeão do mundo 3 vezes com a seleção brasileira, campeão do Mundial de Clubes pelo Santos em 2 oportunidades, campeão da Copa Libertadores, campeão paulista várias vezes, numa época que o Campeonato Paulista tinha um peso muito maior do que tem hoje, campeão brasileiro. Não faltaram títulos e momentos marcantes na carreira do rei do futebol, Pelé, e o próprio Pelé dizia, né? Na hora que eu falecer, que eu partir, o Pelé não vai partir. Quem vai partir é o Edson, porque o Pelé é eterno. O Rei Pelé eterno, inclusive até a nossa hashtag nos últimos dias, Pelé eterno. E a gente acompanhou também homenagens do mundo inteiro, jornais esportivos pelo mundo, autoridades, chefes de Estado. Impressionante o Pelé, o legado que ele construiu. E tenho certeza, tá? E depois vou até procurar se
foi feita alguma pesquisa, mas eu acho que o Pelé está entre os seres humanos mais conhecidos de todos os tempos. Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente acompanha o caixão do Rei Pelé sendo carregado nesse exato momento, deixando o gramado da Vila Belmiro depois de uma cerimônia que teve duração de 24 horas. Mais de 230 mil pessoas passaram pelo gramado da Vila Belmiro para prestar essa homenagem ao maior jogador da história do futebol, o Rei Pelé. Vamos para a Vila Belmiro com o Kaique Silva, o caixão do Rei Pelé sendo carregado nesse exato momento, deixando o gramado da Vila. Kaique. Exatamente, Pedro. Ele já fez a sua última passagem pelo gramado. Agora ele sai por um dos portões de acesso aqui da Vila Belmiro e a partir de então começa o cortejo nas ruas de Santos. Ruas que estão sendo tomadas aos poucos por muita gente que está por aqui para poder acompanhar essa cerimônia que antecede o enterro, portanto, do Rei Pelé. Muita gente mesmo. Do lado de fora, a gente pode ver em um dos portões principais aqui da Vila Belmiro, a gente consegue ver por algumas frestas, né? Que tem realmente muita gente do lado de fora para poder acompanhar essa passagem, nesse cortejo, portanto, essa homenagem ao corpo do Rei Pelé, que faz as suas últimas passagens, seus últimos momentos aqui nas ruas de Santos. Todo mundo se mobilizando, né, para poder acompanhar esse cortejo e também acompanhar o enterro que acontece no Memorial há pouco, né? Um cemitério vertical onde o Rei Pelé já tinha o desejo, né, de ser enterrado e vai receber muitas homenagens. A última semana foi inteira tomada por muita gente para que pudesse prestar homenagens ao Rei Pelé, homenagens muito merecidas, né? E os familiares vão deixando aqui muita gente abalada. Funcionários do Santos Futebol Clube não aguentaram e muitos deles foram às lágrimas porque estiveram aqui a noite inteira, fizeram praticamente uma vigília durante a madrugada toda, estiveram empenhados na organização, na segurança e muita gente indo às lágrimas depois desse desfecho da cerimônia que acontece por aqui na Vila Belmiro. A gente segue com a cobertura da Jovem Pan, viu, Pedro Marques? E agora começa o cortejo, a gente tem a nossa equipe que estará empenhada também nesse cortejo. Depois, em frente ao cemitério, a gente vai retornar a programação também aqui da Jovem Pan, aqui no Bate Pronto, essa programação especial do enterro do Rei Pelé. A gente volta com vocês aí do estúdio, Pedro, e a partir desse momento começa, portanto, o cortejo nas ruas de Santos. Daqui a pouco, em um dos momentos mais emocionantes, quem sabe, de toda essa cerimônia, o corpo do Rei Pelé vai passar em frente à casa da sua mãe, que, embora inconsciente da situação de ter perdido um filho, e é uma dor com certeza muito grande, né, por ter perdido um filho, o corpo vai passar em frente mostrando, é claro, todo o respeito, toda a gratidão, com certeza, que o Rei Pelé tinha com a mãe, com a vida da mãe, e que ela possa ter vida longa, né? E o Rei Pelé vai passar em frente, o corpo do Rei Pelé vai passar em frente à casa dela como uma forma de homenagem, um dos momentos mais esperados também dessa homenagem, dessa cerimônia organizada aqui na cidade de Santos. Pedro. Agora, imagens ao vivo para você. O caixão de Pelé deixa a Vila Belmiro e desde ontem a gente acompanhou aqui a movimentação com o nosso Kaique Silva, com o Guilherme Silva. E quem já teve a oportunidade de realizar esse tour pela Vila, de passar pelo Memorial das Conquistas, além de você ter contato com um baita acervo que o Santos tem da história do futebol, da história do Pelé, da história do Santos Futebol Clube, e o Pelé está muito atrelado ao Santos, não tem como, você tem essa parada obrigatória no armário do Rei do Futebol, onde permanece esse segredo, e é impressionante a quantidade de torcedores de outros clubes nesses tours guiados aí pelo Santos, né, nessas visitas especiais, porque no final eles perguntam, né, eles fazem questão de perguntar aos guias, né, vocês torcem para quem? E tem muito torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, dos rivais do Santos, né, muito por conta do respeito pelo craque, pelo maior jogador de todos os tempos, o Pelé.
e nós estamos acompanhando aqui o caixão de Edson Arantes do Nascimento, deixando a Vila Belmiro. Mais de 230 mil pessoas acompanharam o velório do rei do futebol, que teve duração de 24 horas, e agora o corpo do Pelé será levado num cortejo pelas ruas da cidade até o memorial, que tem vista para a vila. De fato, fica muito próximo da Vila Belmiro, e o enterro está marcado para esta terça-feira. Agora 10 horas e 28 minutos, você segue com a gente aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, e ainda movimentação bastante intensa ali pela Vila Belmiro. A gente percebe aí a ação da Polícia Militar, e o corpo do Pelé deixa a Vila Belmiro. Nós estamos com a nossa equipe de reportagem, nós estamos com o Kaique Silva, com o Guilherme Silva, acompanhando toda essa movimentação, esse bate-pronto especial nesta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, e os torcedores vão acompanhando o corpo de Edson Arantes do Nascimento. O caixão de Pelé que deixa a Vila Belmiro, imagens ao vivo para você, a bandeira do Brasil, a bandeira do Santos Futebol Clube. Um momento muito emocionante. E nós estamos acompanhando tudo, trazendo as imagens para você. Como disse o Kaique Silva, esse cortejo vai passar por vários pontos da cidade, inclusive na casa da Dona Celeste, mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E movimentação intensa também nos arredores da Vila Belmiro, em Santos. E a gente percebe aí, né, a quantidade de torcedores do Santos, da seleção brasileira, amantes do futebol, fãs do Rei Pelé, o maior jogador de todos os tempos, o maior jogador da história do futebol. Então vamos fazer o seguinte, vou eliminar. É um momento emocionante que a gente acompanha, a despedida do rei, de Edson Arantes do Nascimento. Mais uma vez, a bandeira do Brasil, a bandeira do Santos Futebol Clube. Torcedores ali batem palmas, dão uma salva de palmas. Um bandeirão também de uma das torcidas organizadas do Santos. Inclusive, pela madrugada, minutos antes das 4 horas da manhã desta terça-feira, membros de torcidas organizadas do Peixe fizeram uma bonita festa para celebrar a carreira do rei. E que carreira marcante. Como eu disse aqui, eu não vi o Pelé jogar, o Bruno Prado também não viu, o nosso Kaique Silva também não viu o Pelé jogar, o Guilherme Silva também não, mas é impressionante o legado que ele deixa, e todo mundo sabe quem é o Pelé, quem foi o Pelé, o que ele construiu na carreira dele, mais de 1000 gols marcados. Conquistou 3 vezes a Copa do Mundo, em 58, em 62 e 70. Em 58, era um garoto de 17 anos, e eu acho que isso dificilmente vai voltar a acontecer. Um garoto de 16, 17 anos, já brilhando com a camisa do Brasil em Copas do Mundo, uma camisa tão pesada. E o Pelé protagonizou momentos marcantes na história do futebol, na história das Copas. Em 62, ele acabou se lesionando, mas ainda assim participou daquela Copa do Mundo, deixou a sua marca, fez gol. Em 66, Pelé também jogou aquela Copa do Mundo, foi muito caçado em campo pelos adversários, sobretudo naquele jogo contra Portugal. Disse, inclusive, depois daquela Copa, que não sabia se ia disputar a Copa de 70, mas disputou, já com 29 anos de idade. Hoje, né, 29 anos de idade, para um jogador de futebol, a gente sabe, né, a maioria segue atuando com essa idade. Mas na época do Pelé, 29 anos já era uma idade assim avançada, já estava mais experiente. Mesmo assim, foi uma Copa marcante do rei do futebol, com 29 anos, mais experiente. Ele deu uma contribuição gigantesca para aquele título do Brasil, conduziu também uma nova geração que ali estava nascendo. E momentos mais...
a cidade de Santos, mais uma vez aí, né, fazendo homenagens ao rei do futebol. O Pelé, que tem uma estátua no Canal 5, além do Museu Pelé, que fica ali na região do Valongo, no centro histórico de Santos. A Vila Belmiro, que também dispensa apresentações, a vila mais famosa do Brasil e do mundo, e que tem um baita acervo aí do Pelé, da época dele como jogador, das conquistas, lá no Memorial do Santos, né? E também você que tiver a oportunidade um dia de visitar a Vila Belmiro, de conhecer o Urbano Caldeira, vai notar que durante toda a sua trajetória ali dentro da Vila Belmiro, durante toda a passagem, né, o Santos sempre exibe e estampa nas paredes a foto do rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Até no elevador da Vila Belmiro, para quem já trabalhou na vila, sabe, né, tem ali a foto do Pelé. Então é algo sempre muito marcante, né? É um palco do futebol, é uma casa do futebol. E a Vila Belmiro, para quem não sabe, que vai agora passar por reformas. O Santos fez um acordo com a W Torre, quase nos mesmos moldes do Palmeiras com o Allianz Parque. E o Santos, que em 2023, já nesse ano, vai iniciar as reformas, as obras na Vila Belmiro. Então, tá aí as informações sobre essa casa do futebol, a casa onde o Pelé deu seus primeiros passos e construiu essa grande trajetória no futebol mundial. Pelé, que também defendeu as cores do New York Cosmos. Ele já tinha se aposentado, depois voltou atrás e foi levado para atuar nos Estados Unidos com o propósito de popularizar o esporte. E como o Pelé é marcante, porque a gente sabe, nos Estados Unidos eles já têm a cultura deles, os esportes que já são deles ali, né? Beisebol, futebol americano, basquete. E no ano em que o Pelé foi para os Estados Unidos, entre 74 e 77, mais especificamente em 74, no ano de chegada do Pelé, e a gente sabe também que as coisas funcionam de uma maneira diferente por lá, pela estrutura das instituições de ensino, das escolas, das faculdades. Geralmente o esporte está muito atrelado às instituições de ensino e você se inscreve, né? Você que presta algum curso, está estudando, você se inscreve nos esportes. Quero disputar futebol americano, você se inscreve no futebol americano. Quero jogar basquete, você se inscreve no basquete. Quando o Pelé chegou nos Estados Unidos em 74, as inscrições para o futebol superaram todos os outros esportes americanos. 200 mil crianças, entre meninos e meninas, escolheram o futebol para jogar. Porque também os Estados Unidos tem essa história, né? Tem essa tradição. Muito se fala nos Estados Unidos, às vezes, né? do futebol ser um esporte feminino, né? E o Pelé quebrou todas essas barreiras e até mesmo essa tradição dos esportes americanos, né? Para você ver o tamanho do Rei Pelé. E também grandes momentos do Pelé no New York Cosmos. Tem um momento do Pelé em um parque nos Estados Unidos, não sei precisar qual agora, em que ele ensina futebol para crianças. Tem também aquele discurso no New York Cosmos, Love, 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 que acabou originando depois uma música de Caetano Veloso em homenagem ao rei do futebol. Então são momentos marcantes da história, do legado gigantesco que deixa o Rei Pelé, que é eterno, dentro e fora dos campos de futebol. E também a gente fala da mística da camisa 10, a seleção brasileira. Se hoje a gente fala dessa coisa e cobra muitas vezes os clubes aqui no Brasil, né, Bruno Prado? Tem que jogar bonito, tem que jogar para frente. Eu acho que isso nasceu, de certa forma, com o Pelé, com a seleção brasileira, que conquistou aqueles 3 títulos, né, com essa forma de jogar e com toda a magia, com todas as obras de arte, o futebol arte, né, que a gente conhece, que a gente cobra tanto, não só na seleção brasileira, mas também no futebol brasileiro, às vezes de maneira excessiva, né? Às vezes não basta você vencer, tem que vencer jogando bem. Eu acho que isso nasceu com o Pelé, com esse craque, com o maior jogador de todos os tempos, Bruno Prado. Sim, essa mística em relação à seleção brasileira de ter que... há uma cobrança em toda a Copa do Mundo, quando a seleção é eliminada, fica
fica assim um clima como se tivesse sido um absurdo, um vexame, e não é assim. A derrota num torneio como esse é muito mais provável do que a vitória. E assim, essa cobrança até excessiva em relação à seleção tem muito a ver com o que o Pelé fez na seleção. A seleção brasileira, ela tem esse tamanho, esse peso histórico por causa da passagem do Pelé, sem a menor dúvida. Eu até falei disso ontem, tirando a era Pelé, e claro, a era Pelé faz parte da seleção brasileira, mas fora isso, é uma seleção grande, forte, como várias outras, né? Não tem um destaque muito acima das outras. Até falei ontem, depois da Copa de 70 foram 13 Copas do Mundo, o Brasil ganhou 2 de 13. A de 70 foi a última do Pelé, aí foram 13 mundiais e o Brasil ganhou 2 de 13, como várias outras seleções. Então o Brasil não tem nada muito acima das outras grandes seleções do mundo, tirando a era Pelé. Então essa cobrança muito forte em relação à seleção brasileira, que parece que sempre tem a obrigação de vencer, de encantar, vem muito do que o Pelé fez na seleção. E até em relação aos Estados Unidos, né, era um tempo em que o futebol norte-americano era quase inexistente. Hoje, até a seleção de futebol dos Estados Unidos é uma seleção competitiva. Eu digo competitiva no sentido de passar para mata-mata de Copa. Obviamente não é uma seleção que vai para uma Copa para disputar o título. A seleção norte-americana disputou a Copa de 30, disputou a Copa de 50 e só voltou em 1990 e aí passou a ser uma presença constante. Só não disputou a Copa de 2018 e com frequência passa para as oitavas de final, como aconteceu até agora na Copa do Catar. A seleção dos Estados Unidos chegou nas oitavas e perdeu para a Holanda. Então hoje não dá para comparar o que é hoje o futebol dos Estados Unidos. Claro que não é um futebol top no mundo, mas tem um bom nível, assim, uma seleção que joga quase todas as Copas e que com bastante frequência passa para as oitavas, passou para as oitavas em 2014, passou para as oitavas em 2010 e em 2002 chegou até as quartas e antes nem disputava. E a Liga Americana hoje também é uma liga que tem um nível bem maior do que teve em outros tempos. Um time americano conquistou agora a competição da CONCACAF, o Seattle Sounders. Claro que ali na CONCACAF, que é a confederação que reúne os países da América do Norte e da América Central no futebol, o México segue sendo dominante, mas os times americanos, eles conseguem hoje competir, disputar em finais e agora conseguiram um título com o Seattle Sounders, que vai jogar o Mundial de Clubes e atrai atletas, principalmente da América do Sul, para sua liga. Então, quando o Pelé foi para lá, era algo praticamente inexistente, assim, era algo muito distante da elite do futebol mundial, muito mais do que é hoje. Hoje ainda não é uma das principais ligas do mundo e acho que nem será um dia, né? Muitos apostam que pode ser, eu acho que nem será. Mas é muito mais competitiva tanto a seleção quanto a liga dos Estados Unidos do que era naquela época. Era quase algo insignificante para o futebol mundial, no cenário do futebol mundial. O corpo de Edson Arantes do Nascimento está chegando nesse exato momento à Avenida da Praia. Muitas pessoas nas ruas de Santos prestando uma homenagem, acompanhando esse cortejo, esse momento muito emocionante, essa despedida do rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o eterno Rei Pelé. Imagens ao vivo para você aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O corpo de Pelé passando agora pela Avenida da Praia, em Santos, no litoral de São Paulo. E a Jovem Pan com o nosso Guilherme Silva, com o Kaique Silva, o nosso time de reportagem, acompanhando tudo de pertinho e seguindo esse cortejo pelas ruas da cidade de Santos. Lembrando que mais de 230 mil pessoas acompanharam o velório do rei do futebol. Essa informação atualizada pelo Santos Futebol Clube. Agora imagens de drone sobrevoando aí a Avenida da Praia. Ali bem ao lado, né, a orla de Santos. Tem um torcedor ali com um bandeirão. E é um momento em que a cidade de Santos recebe muitos turistas. Então, principalmente quando esses turistas tiveram conhecimento da notícia
da morte, do falecimento de Edson Arantes do Nascimento, eles buscaram vários pontos da cidade para realizar aquela homenagem. O Santos, que tem um busto do Pelé, quem já trabalhou na Vila Belmiro sabe, quem se dirige até a Rua Princesa Isabel consegue visualizar o busto do Rei Pelé, mas devido à quantidade de pessoas que estavam ali em frente à vila, tirando fotos, fazendo um registro, o Santos abriu aquela parte, né, bem próxima do memorial, e muitos torcedores tiveram ali a oportunidade de fazer um registro com o busto do Rei Pelé na Vila Belmiro, em Santos. Agora o cortejo passa, portanto, pela Avenida da Praia, né, pela Orla de Santos, no litoral de São Paulo. E nós estamos acompanhando tudo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. São imagens ao vivo, imagens de drone sobrevoando essa região. Agora policiais militares até deixaram o carro para dispersar um pouco ali a passagem do público, né? Uma espécie também de batedores ali, devido à quantidade de pessoas, também o trânsito, né, que a gente também acompanha. Como eu disse, a cidade de Santos recebendo muitos turistas, né, nessa época do ano, hoje dia 3 de janeiro. E a região da praia, é claro, é uma das mais movimentadas da cidade. Antes do Vampeta, só uma atualização aqui importante sobre o cortejo do Rei Pelé. Passou pela casa da mãe do Rei do Futebol, a Dona Celeste, e agora está se dirigindo até o memorial, o cemitério, onde vai acontecer o enterro. Nós estamos com imagens ao vivo aí para você no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, do cortejo do Rei Pelé passando pelas ruas de Santos antes do enterro programado para esta tarde de terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023.